Alô você! Sejam todos bem-vindos. Alô, família dos devotos. Hoje o quadro Saúde e Fé pegou a estrada novamente. Estamos aqui na cidade de São José dos Campos, na clínica Urocenter, e para falar de um assunto muito especial, muito importante, que é justamente a saúde da próstata. Você sabia que 34% somente dos homens procuram um urologista diante de algum incômodo? Você sabia que o problema da próstata pode começar silencioso e, se não for tratado a tempo, minha gente, pode trazer graves consequências? O que é a próstata? Qual é a função? Por que ela fica doente? Quais tipos de doenças? Quais os tratamentos? Hoje vamos entender tudo aqui, minha gente, com o nosso médico urologista, o Dr. Jorge César Pereira de Castro. Jorge César Pereira de Castro, nosso médico urologista, que nos aceitou aqui, que nos recebeu nesse consultório maravilhoso aqui na clínica Urocenter. Dr. Jorge, bom dia, bem-vindo. Bom dia, senhor. Que alegria poder. Muito obrigado por nos receber, a equipe aqui no seu consultório. O senhor interrompeu o seu trabalho para nos atender. Muito obrigado, prazer, viu? Nossa, a gente podendo contribuir, independente de nenhuma recompensa, mas contribuir para a população já está valendo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, é verdade mesmo. Ô doutor, hoje o assunto é a saúde da próstata, enfim, problemas da próstata. Vamos começar assim, o que é uma próstata? Qual é a função que ela exerce aí no organismo masculino? Para começar, ter que dizer, a próstata é um órgão essencialmente masculino. Mulheres não têm próstata, Ou então, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, por isso que eu quero deixar elucidado. A próstata, ela é um órgão do tamanho de uma avelã, mais ou menos, ela tem por volta de 25, 30 gramas, e ela é localizado sob a bexiga. Então temos a bexiga em cima, a próstata embaixo e depois a uretra do pênis. Depois, se for o caso, a gente pode mostrar isso para vocês. A próstata, ela tem a função de participar do líquido seminal. O que é o líquido seminal? O líquido seminal é aquilo que é ejaculado pelo homem. O líquido seminal, ele é composto pelo óxido de zinco da próstata, por frutose da vesícula seminal e espermatozoides que vêm do testículo. E este é o líquido seminal. Então a próstata, ela participa carreando todas essas situações. É um veículo para levar esse espermatozoide para ser ejaculado. Agora o senhor falou que assim, a bexiga ela está logo abaixo. Passa por dentro dela algum canal, doutor? Passa. Este é o grande problema da próstata. A bexiga, ela é um órgão que se distende e a próstata passa a uretra peniana, ou seja, a uretra por onde nós urinamos, chama-se uretra peniana. Ela passa pelo meio da próstata e esta próstata, ela pode ter diversos graus de obstrução ou não ter obstrução nenhuma, o paciente urinar normal, mas existe problemas com relação a isso que a gente vai conversar no decorrer. O senhor falou que ela tem o seu tamanho de uma avelã, enfim, mas ela pode diminuir ou crescer conforme a idade, doutor? Ela pode diminuir, é difícil, diminuir é difícil, mas crescer com a idade ela pode crescer. E ela normalmente é um crescimento benigno, vamos dizer assim, que é o mais comum naturalmente, mas existe também que esse crescimento benigno dá seus sinais e sintomas, que nós vamos falar, e esse crescimento também pode se tornar alguma doença maligna. Então a gente tem que observar isso daí, aí que entra a função do urologista. Que sintomas que o corpo vai dando que a próstata não está bem, doutor? Ou seja, é dor ao urinar, é dificuldade no jato urinário, como é que é? Olha, normalmente os pacientes com problema prostático, o que é o problema prostático? É o problema daquele paciente que tem dificuldade para urinar. Então o paciente chega para a gente e pergunta, doutor, como é que o senhor está urinando? A gente chega e questiona, como é que o senhor urina? Normalmente eles têm jato fino, fraco, gotejamento inicial, gotejamento terminal. Às vezes o jato é entrecortado, ele está urinando e corta no meio.
E, e também levantar à noite, isso é uma outra característica muito comum de quem tem problema de próstata. Por quê? Porque às vezes ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga. E o fato dele não esvaziar totalmente a bexiga, sobra urina, daqui a pouco ele tem que voltar a urinar novamente. Então, só que durante o dia não se percebe isso, porque você está vivendo em movimento, você vai, urina, passa de um pouco certo tempo, vai, mas à noite se levanta 1, 2, 3 vezes, ou 4, 5 que seja, acaba dificultando, né? Já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Mas é uma coisa, são esses basicamente os sintomas urinários, vamos dizer assim. Por que é tão importante, doutor, assim, que inclusive estamos aqui justamente para orientar, existem os hemogramas, os exames de sangue, por que é tão importante, por uma certa idade, o senhor vai dizer a partir de que idade, alguns exames específicos, um deles é o toque retal? Certo. Olha, vamos dizer assim, a partir dos 45 anos é preconizado o toque retal. E, dizer assim, melhor ainda, a avaliação prostática. A avaliação prostática, ela consiste de quê? Exame de urina, exame de PSA, um ultrassom do aparelho urinário e próstata e o toque retal. Aí você vai, o exame de urina para quê? Em primeiro lugar, para ver se não tem infecção, não é um quadro infeccioso que pode dar sintomas irritativos como ardência, dor, vontade de fazer xixi toda hora, ou sangramento, que é chamado de hematúria. O exame de PSA, porque ele é um marcador do câncer prostático. E o toque retal, onde nós conseguimos quantificar, assim, através da experiência da vida, a textura da próstata, se ela tem um nódulo, se ela tem um caroço, se ela tem um endurecimento de um dos lados, se o contorno dela é um contorno homogêneo e igual, né, vamos dizer assim. E também o ultrassom. O ultrassom é outro tipo de exame no qual a gente vê o trato urinário superior, rim, ureteres nem tanto, bexiga e tamanho de próstata. Agora, só para terminar com relação a isso, com relação ao ultrassom, a gente vê como está o rim, se tem dilatação, se tem pedra, se tem tumor, se tem alguma coisa, se tem uma má formação. E no que diz respeito à parte urinária, urológica, a gente consegue observar se existe um resíduo de urina que nós acabamos de falar. Por exemplo, o paciente está lá fazendo o exame, antes de fazer realmente o exame, o ultrassonografista ele mede quanto que tem de urina antes da bexiga cheia. Depois que ele faz o exame, ele pede para ele lá urinar, fazer xixi. Depois que ele urina, vê se sobrou resíduo ou não. E se tiver resíduo horário, você é capaz de avaliar se o paciente urina bem ou urina mal. Agora, doutor Jorge, por exemplo, uma situação de um câncer de próstata. O senhor falou que a localização dela é delicada ali, porque passa a uretra, né? A uretra no meio ali, enfim. A uretra passa no meio da próstata. Agora, uma pessoa com câncer de próstata, lá aos seus 50, 55, 60 anos, descobriu lá, mas já definiu a sua prole, ou seja, já que ela conduz o líquido seminal, etc., ela já definiu a sua prole, né? Ou seja, ela não quer mais, digamos, ter filhos, enfim. Pode tirar? O que significa tirar a próstata? Tem consequência? Ou tratá-la ali daquele jeito? Olha, pode tirar. Se você tem um diagnóstico de câncer prostático, a escolha principal é a retirada da glândula prostática, ou seja, a retirada da próstata. Por quê? É uma maneira de curar. Okay. E você consegue curar, principalmente se esse tumor encontrado, ele está confinado dentro da próstata e ele não está espalhado nem para gânglios, nem para osso. Perfeito? Tá. Então, sim, é possível retirar. O tratamento, o procedimento, é uma cirurgia radical da próstata, onde se tira a próstata em si, gânglios inguinais, e esse exame, essa próstata é mandado para exame,
e para que seja realmente quantificada qual é o grau de tumor ou de agressividade deste tumor. Hoje em dia, antigamente, vamos dizer assim, 20 anos atrás, fazia-se só cirurgia aberta, com bastante, não diria complicação, mas bastante chateação para os pacientes, porque os pacientes tinham incontinência urinária. Urinava, tirava, você fazia o procedimento, o paciente ia urinar, urinava normal, mas ele ficava pingando. E é desagradável, concorda? Ficar perdendo xixi todo o tempo. Hoje não, com o advento da cirurgia robótica, naturalmente, você faz uma cirurgia muito mais precisa, muito mais bem feita e o paciente é quase que 100% continente. O que é continente? Ele não perde urina. Controle total. Então isso é uma coisa importante. Esse é o tratamento mais importante, vamos dizer assim, principal, que é extirpação da próstata. Agora, o paciente pode fazer radioterapia também, que é um tipo de tratamento que se usou muito, se usa ainda, faz radioterapia, talvez com hormonioterapia. Mas isso tudo em doença localizada. Agora, se a doença já não é mais localizada, o paciente já tem metástases, aí o tratamento pode ser radioterapia com hormonioterapia, não se opera mais, simplesmente se acompanha. Doutor Jorge, assim, para quem está em casa nos acompanhando, são milhares de pessoas nesse momento, um recado, uma mensagem, principalmente assim, a partir dos 40, 45 anos, se tiver histórico familiar, enfim, um recado assim para incentivar, eu falei aqui no início da abertura do quadro, 34% somente dos homens procuram, então, para que esse número aumente, para que as pessoas, principalmente os homens, possam buscar ajuda enquanto há tempo, doutor. A mensagem é a seguinte: o câncer de próstata ele é um câncer silencioso. Ninguém realmente percebe que tem câncer de próstata, a não ser que a doença já está disseminada para gânglios, para ossos, aí já não tem mais tratamento eficaz, aí o tratamento não funciona. Então, o que a gente preconiza é que todo homem, a partir dos 45 anos, vá ao urologista para acompanhar, através de PSA, exame de urina, ultrassom, toque retal, a sua próstata. Por quê? De um ano para outro, as coisas podem mudar. O que hoje não é, o ano que vem pode vir a ser. Também não, só pode vir a ser a partir do momento que se faz uma biópsia e faça o diagnóstico. Se não, não. Até então, não. Então, o que se preconiza é que todo ano o homem vá ao urologista se ele não tem antecedente de câncer de próstata de família. Se ele tiver um pai, um tio, um irmão, a chance aumenta bastante. Então, a gente pede que a partir dos 40 anos ele passe a procurar o urologista, para que isso seja feito de rotina. E eu tenho casos na família que o pai teve, o filho teve, o irmão toma conta, quer dizer, são situações que a gente tem que tomar conta mesmo, né? Descobrindo a tempo, minha gente, tem solução, graças a Deus. Eu já me a cirurgia da próstata, a doença prostática, câncer de próstata, com certeza. Com certeza. Gente, quantas informações valiosíssimas hoje aqui nesse quadro Saúde e Fé, dentro da Família dos Devotos, conversamos com o Dr. Jorge César Pereira de Castro, nosso médico urologista, que a gente agradece de coração, doutor. Então, foi uma aula maravilhosa, eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu barbaridade. Lá na frente o senhor pode nos receber aqui novamente para outros temas da urologia, doutor? Sim, é um prazer, é só avisar, a gente... Obrigado de coração. Obrigado de coração. A gente vai ficando por aqui, minha gente. A gente devolve aí para os estúdios do Família dos Devotos e na semana que vem estaremos juntinhos mais uma vez com esse quadro. Que Deus abençoe e viva a Rede Aparecida de Comunicação!